Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos na jornada pela lição bíblica deste quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, 2025 chegando ao final. É isso aí, um ano já se findando já. Findando, né, pastor Rogério? E esse trimestre último de 2025, a lição bíblica tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Por gentileza, meus queridos irmãos, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul desta semana, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS. Caso você ainda não seja um dos inscritos, se inscreva, vai nos abençoando, vai potencializando aqui a TV Promessa RS. Feito isto, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Família na Era Digital. É isso Olha aí. só. Bem atualizada essa. Bem atualizada. E com a gente teremos como professor dessa semana o pastor Celuir. Pastor Celuir, que é o pastor responsável pela promessa em Santa Rosa, noroeste do estado. Olha, né? que bênção. Bênção, né? Já esteve aqui com a gente, Sim. retornando. Pastor Celuir, seja muito bem-vindo. Pastor Celuir, que é esposo da Viviane, tem um filho chamado João, também é líder de células. Olha aí, graças a Deus, está engajado lá. Está engajado lá, Isso aí. célula Wi-Fé, que é ali com a moçada, com a meninada, e a célula Núcleo da Glória. E deu certo escalar ele, né, para uma lição digital. Isso Wi-Fi, aí, né? tem tudo a ver, é a cara do pastor Celuir. É isso aí. Pastor Celuir, meu amado, seja muito bem-vindo. Bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Amém, graças a Deus. Então, cumprimento os irmãos, toda a igreja aí da Convenção Rio Grande do Sul, o Brasil aí até os confins da terra, né? Porque esse vídeo, ele alcança lugares e regiões que a gente nem imagina. Então, agradeço ao convite também aí desses homens de Deus para participar hoje e tenho certeza que será bênção esse estudo, porque a família na era digital será um assunto muito especial. Amém. Pastor Rogério também, né, pastor Rogério? Já estamos aí, seja muito bem-vindo, né? Amém. Vamos para mais uma lição, né? Mais uma lição já agora. Caminhamos bem, já estamos quase no finalzinho aí da lição, né? É a última lição de novembro, né? É isso aí. E agradeço também ao pastor Alessio pela companhia, parceria aqui sempre. É sempre uma honra pra gente. Amém. Pastor Celuir, então seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Nossa gratidão a todos os irmãos aí da Promessa de Santa Rosa, né? Pelo trabalho maravilhoso que tem realizado aí na cidade. Nós temos aqui, pastor Celuir, e eu pediria a sua gentileza para você falar um pouquinho aqui sobre tema, o texto básico, o objetivo da lição, né? Dar essa introdução inicial aí, já trazendo os alunos da Escola Bíblica do Sul aqui para dentro da lição de número 9, a lição dessa semana. Por gentileza, ajuda a gente aí. Vamos lá, então. Então, diante, irmãos, desse tema, a família na era digital, nós precisamos ter um lar equilibrado entre o digital e os relacionamentos familiares. Aí, nós pegando o texto aqui desse estudo, ele vai levar a gente a refletir em Romanos 12, 2, se nós não irmos para a vontade que Deus tem para a nossa família, nós vamos deixar de experimentar, nós vamos deixar de comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus com e como a família. Então, igreja, na era dos cliques, muitas pessoas elas acabam tornando-se individualistas. Mas olha só, pastores, eu quero aprofundar aqui um pouquinho mais. Quando as pessoas tornam-se individualistas,
pela questão da era digital dentro da casa e dentro da família, elas acabam desvalorizando os próprios de dentro da casa. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque senão a gente acaba perdendo aquela proximidade, o emocional e dá para dizer até o espiritual. Mas graças a Deus, igreja, que a era digital ela não é uma vilã quando usada com sabedoria. E isso nós vamos ver aqui nessa lição hoje. Então, nós temos um digital? Temos, nós temos um tempo digital? Temos. Mas temos o tempo com a família, temos um tempo reservado lá na mesa, temos um tempo para os nossos amigos e muitas vezes ensinamos nossos filhos através do digital. Então, veja só, o estudo de hoje vai ser interessante, eu creio que abençoador para todas as famílias. Amém, amém. E é isso, né, pastor Celor, como o senhor colocou, né, com sabedoria. Por exemplo, hoje a escola bíblica, né, ela chega para as pessoas através da tecnologia, através dos meios digitais, né? Nós conseguimos aí transmitir, chegar em locais que ainda nós não temos igreja, mas o pessoal consegue ali acompanhar uma transmissão de um culto, de uma escola bíblica, enfim. É importante, né? A tecnologia ela está disponível, nós não podemos abrir mão, né? Temos que utilizar ela, mas como o pastor Celor colocou, né? Utilizar com sabedoria, né? Exatamente. E é possível. É possível. E é possível. Vamos ver aqui. O pastor Celoir vai nos mostrar que é possível, né? Meu querido, nós temos aqui a primeira parte da lição, refletindo sobre a família. O primeiro tópico fala sobre os desafios da tecnologia e o segundo fala sobre a sabedoria digital. As 4 primeiras perguntas remetem, né, aqui aos 2 tópicos, ao primeiro comentário. Então a gente, por uma questão de tempo, já vai aqui nas perguntas e aí pedindo a tua ajuda para que a gente possa ir entendendo a lição de hoje. Primeira pergunta, pastor Celuir, diz assim, ó, com base nos 3 primeiros parágrafos do item 1 e em Efésios 5,16, como o uso da tecnologia pode impactar o tempo de comunhão e espiritualidade dentro da família? O que o texto bíblico citado ensina? Eu quero ir diretamente para o texto bíblico aqui nessa questão, lá em Efésios capítulo 5, 16, que diz, remindo o tempo porque os dias estão maus. E aí nós pegamos essa questão e nós vamos ver aqui que o principal fator que o digital ele rouba do ser humano hoje, para início, é o tempo. Então, muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. Não, o tempo é vida, porque nós deixamos de viver um bom tempo com nossa família, com nossos filhos, com a esposa, com os irmãos da igreja, e acabamos então entrando lá no tempo que leva a gente perder a comunhão com Deus, até aquele tempo de oração. Então, veja o caminho que leva ao digital, se ele não é usado com sabedoria, porque a palavra diz remindo o tempo, porque todos os dias são maus. Mas se nós souber atualizar isso para a nossa vida, em orientação dentro de casa, a gente consegue ter uma vida edificada de oração, porque nós estamos administrando o tempo. Então, essa primeira questão, ela leva a nós refletir em nós administrar primeiramente o nosso tempo, juntamente com o tempo digital que eu tenho, que todos nós temos, né? Por que eu falo que tempo é vida? Porque no tempo da pandemia, nós gravamos praticamente quase 4 anos. E o que esses 2 pastores estão fazendo aqui hoje é tempo, irmãos. É tempo. Eles deixam, então, um tempo de viver com a família, com a esposa, porque eles estão aqui trazendo algo no digital para a igreja, vamos dizer assim, para todo o Brasil, alcançando pessoas e, por que não, almas para Cristo. Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, que ela pode roubar muita coisa da gente, mas nós, então, precisamos começar aqui a evoluir diante do tempo que nós temos no digital, mas precisamos começar então, porque pastores, igreja, a gente vê muita situação por aí de pessoas que se perdem diante do digital, diante das redes sociais, e isso
é muito difícil, às vezes, para reverter uma situação assim. Mas o Senhor, através da sua palavra hoje, ele vai mostrar assim que dá para redimir o tempo. Por mais que os dias sejam maus, a gente vai conseguir redimir, equilibrar as coisas para que a gente tenha o digital, o convívio com a família e o espiritual junto, que é o mais importante. Então a gente não vai perder o devocional, o tempo de oração, o tempo com a família, e a nossa vida com Cristo segue mesmo com o digital. Amém. Amém. E é interessante, o pastor Celor está colocando, ela é uma ladra silenciosa, né? Ela é silenciosa porque ao mesmo momento que você está ali, você está numa rede social. Você vai rolando, vai rolando, vai rolando, não tem fim. Aquilo ali é infinito. Aí aquilo ali te come em 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, e você vê, passou um dia inteiro às vezes ali, né? E às vezes você está do lado da esposa ou do lado dos filhos, ali presente, mas ausente. Né? Você está do lado, mas a sua atenção está concentrada em outras coisas. E aí o pastor colocou, aquilo ali que nós vamos consumindo nos traz outras coisas. Ali vai trazer, às vezes, coisas que não tem necessidade, eu começo a querer, eu começo a achar que aquilo eu preciso, e aí eu não posso comprar, aquilo já me traz a angústia, enfim, começa a trazer uma série de problemas para dentro do negócio, enquanto se eu tivesse, né, com a relação com a minha família, conversando, lidando com a minha família, eu não teria nada desses problemas, né? Eu não estaria vendo essas coisas todas, né? Então acho que é isso, é um equilíbrio, né? Podemos usar as redes sociais? Sim, podemos usar as redes sociais, podemos, inclusive, para levar o evangelho, mas nós temos que ter um tempo reservado para orar com a nossa família, para lazer também com a nossa família, para estudar junto com as crianças, ensinar ali as lições, enfim. Eu acho que é importante a gente saber dosar o nosso tempo, né, com a nossa família, né? Verdade. Isso é uma palavra, uma frase do pastor Seluir que eu acho fantástico. Tempo é vida. É a vida. Isso é muito importante, né? Sim. É profundo isso. Tempo é vida. Maravilha. Caminhamos agora para a pergunta de número 2, né, pastor Rogério? Vamos lá então, vamos para a pergunta de número 2, que ela nos coloca a seguinte. Vamos lá. Com base nos últimos parágrafos do item 1, em Filipenses 2:4 e Romanos 12:2, como o individualismo ou o relativismo têm sido influenciados pelo uso da tecnologia? Como a palavra de Deus pode reconstruir a unidade familiar e reafirmar a verdade no ambiente digital? Pastor, então nos auxilia, são várias perguntas em uma só aí. Vamos lá, vamos respondendo aí. Vamos para o texto bíblico aqui, em Filipenses capítulo 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, quando nós paramos aqui, nós vamos para o individualista, a tecnologia, o digital é utilizado, vamos dizer assim, não sabiamente, ele acaba tornando a pessoa individualista. É aquilo que eu falei aqui no início do nosso estudo. Por que individualista? Porque quando nós, vamos dizer assim, perdemos muito tempo na frente de uma tela, do celular, televisão ou qualquer coisa que seja digital, nós acabamos deixando tudo de lado. Nós estamos praticamente assim dando atenção apenas para nós mesmos. Algo que depois a gente vê o tempo que passou e aí nós notamos o quão vazio foi aquele tempo. Então, é um tempo que nós não conseguimos mais recuperar ali, mas o Senhor nos dá, através da Sua palavra, orientação para que a gente consiga valorizar quem está ali do nosso lado, quem está ali dentro da nossa casa. Então, é com sabedoria aqui que nós conseguimos começar a abrir nossos olhos, mas através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, para nós não tornarmos pessoas individualistas, mesmo estando com uma casa talvez cheia de pessoas ali. Então, o princípio bíblico, ele leva nós a viver em comunidade, dentro da nossa casa, porque essa lição, ela vem tratar esse assunto hoje, começando aqui dentro da minha casa e da casa de cada um dos nossos irmãos. Então, que o Senhor, irmãos, o Espírito Santo nos dê sabedoria dia após dia para a gente saber lidar com essas situações, não só dentro da nossa casa,
mas para também conseguir ajudar outras famílias, outras pessoas que estão por aí, e até mesmo pessoas cristãs que estão perdidas, perdidas, sim, através do digital, através de redes sociais que não podem mais, vamos dizer assim, viver sem. Então, a gente já ouviu de pessoas cristãs, a tecnologia é algo do diabo, a tecnologia é algo que não sei por que está aí, é um problema a tecnologia. Irmãos, é o ser humano que se torna o problema quando ele não sabe usar algo que Deus deixou para ser usado também na obra de Deus. Então, eu não vejo a tecnologia como um problema, mas eu vejo sim como um avanço para a palavra de Deus, para o evangelho do Senhor chegar sim em muitas outras pessoas, em muitos outros lares. E aí o que mais? O que mais que pode prejudicar a nossa casa e o nosso lar é o relativismo. Por quê? Porque acaba, vamos dizer assim, desvalorizando a palavra de Deus. E a gente vê muitas situações, Pastor Rogério, pessoas que às vezes buscam conselhos na internet, pessoas às vezes que deixam a palavra de Deus de lado e vão procurar um comentário de algum pastor que muitas vezes não conhece. Essas situações que acabam, às vezes, prejudicando muitos lares, muitas famílias. É como se eu fosse deixar de analisar o que a palavra tem para mim, talvez o que o meu pastor poderia me aconselhar, ou talvez um irmão de fé há anos que está ali seguindo a Cristo, que pode muitas vezes orientar, sim, aconselhar. Então, se nós não pararmos, igreja, e valorizar aquilo que está ali dentro de casa, do nosso lado, deixando que as redes sociais, que o digital venha influenciar a nós, nós podemos ter problemas sim. Mas graças a Deus que esse Deus é um Deus de misericórdia. Então, esse pensamento, ele acaba minando a autoridade da palavra de Deus. E nós não podemos deixar. Nós precisamos agir com sabedoria. Irmãos, igreja, vamos correr muitas vezes para a palavra de Deus, não para o digital, porque o digital, o que você digitar ali, você vai encontrar. Mas o Senhor, ele tem o melhor caminho para mim e para você, para todas as famílias, para nós não cairmos no erro do digital. E é verdade, né, pastor Celor, assim como o senhor está colocando, as redes sociais, o algoritmo que está ali por trás, ele vai me trazer aquilo que me satisfaz, né? Aquilo que ele vê que eu gosto, que eu pesquiso, que eu busco. Então, ele acaba descobrindo isso e ele começa a me alimentar daquelas coisas que vai me trazer na individualidade mesmo. Eu paro de ver o contexto, né? Em que a sociedade vive ou em que eu vivo, e ele cria uma bolha, né? Como se fosse uma bolha digital e nós vivemos dentro dessa bolha. E nós vemos assim que isso é um problema para a sociedade, porque acaba que eu crio o meu mundo, o mundo do Rogério, né? E a igreja ela acaba ficando numa segunda posição, né? E outro ponto é que tem muitos influenciadores digitais aí que muitas vezes eles acabam criando que a igreja é algo ruim, o presencial da igreja. Não, você pode congregar da sua casa, vamos para os cultos online e tudo mais. É importante os cultos online, é importante essas situações? Sim. Em determinados momentos eu posso participar ou não, de repente eu tenho uma indisponibilidade, estou numa viagem, eu acompanho ali, todo momento eu vou assistir uma pregação, só que nada disso substitui o presencial. A pessoa está ali junto, unido, em comunhão, entendendo a dificuldade dos irmãos, porque acontece, às vezes, muitas vezes as pessoas vão por esse caminho, porque falam, eu vou na igreja, é muito cheio de problema. Eu prefiro ficar no digital que eu ouço ali, pronto. Não, mas a nossa fé, para ser exercitada, ela precisa, de fato, estar lidando com os problemas que acontecem. Dentro da igreja, então, vai ter situações, vão ter problemas, que é exatamente para pôr em prática aquilo que eu aprendo na palavra. Se a palavra me ensina que eu devo ter calma e paciência, onde que eu vou ter calma e paciência? Quando de repente eu estiver na igreja e tiver um irmão ali que começa a me cutucar na minha ferida.
eu vou exercitar minha calma, minha paciência, o perdão, enfim. E é impossível, se eu ficar no meu individualismo, somente no meio digital, de praticar todas essas coisas que a palavra me coloca para praticar, né? Então, é importante que a gente use, sim, as redes sociais, sim, mas mais importante que a gente consiga conviver, né, com a nossa sociedade, com a nossa família, através de oração, através de devocional, enfim, meios de que a gente consiga estar interagindo, né, e obviamente com a palavra do Senhor, né? Verdade. Então, criando um link com o que o pastor Rogério acabou de dizer, estamos falando sobre domínio próprio, né? A terceira pergunta, pastor, diz assim, ó, com base no parágrafo 2º do tópico Sabedoria Digital e nos textos de 1 aos Coríntios, capítulo 6 e Gálatas 5, comente sobre o princípio do domínio próprio no uso da tecnologia no lar. Vamos aqui mais uma vez para o texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui entra, irmãos, algo extraordinário que é o domínio. Mas antes de nós chegarmos ao domínio, nós precisamos ter discernimento. Porque se nós não ter discernimento, dificilmente nós conseguiremos ter domínio próprio. E quando nós falamos em domínio próprio, não é questão de a gente se isolar das redes sociais ou se isolar do digital. Não, não é nada disso. É ter domínio próprio sobre aquilo que nós vamos fazer. Porque aqui na lição tem uma parte que fala numa pausa intencional. Aí eu quero trazer um exemplo aqui, ó, que muitas vezes nós pensamos, esse final de semana eu quero descansar, quero sentar no sofá, erguer as pernas, ficar no meu celular ali, e às vezes nós ficamos horas e horas no celular. E se nós temos essa intenção, então, de descansar ali na sala ou no quarto com o nosso celular, então nós também, com discernimento e sabedoria, nós vamos conseguir discernir que nós precisamos intencionalmente também, então, começar a discernir que nós precisamos ter domínio próprio sobre aquilo que está tirando o nosso tempo. Porque, voltando aqui para o digital, o algo mais importante que o digital tira da gente é o tempo. Porque é no tempo que está envolvido todas as coisas que nós fizemos, tanto no trabalho, ou na família, ou espiritual. Então, aqui nessa questão, ela traz para a gente o domínio próprio. Não vamos deixar se dominar por coisa nenhuma que talvez nos tire da presença de Deus, ou talvez que faça a gente se distanciar ou ficar até mesmo neutro dentro da própria casa da gente. O digital aproxima quem está longe, mas muitas vezes acaba distanciando quem está próximo da gente, quem está dentro da nossa casa. Então, nós vamos ver aqui, seguindo no texto bíblico, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, veja só, muitas vezes, se nós não tiver domínio, nós não conseguimos usufruir o quê? De longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, um monte de coisa, porque o tempo acaba tirando tudo isso da gente. Então, irmãos, nós precisamos ter um princípio aqui básico e bíblico: domínio próprio sobre a tecnologia. Então, é nós que vamos dominar ela e não deixar ela dominar a gente, né? Como nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando aqui no texto bíblico, aqui em Coríntios, né? Então, tenhamos domínio próprio sobre o digital, que Deus vai te abençoar, e o digital será bênção para você e para sua casa. Amém. Amém. Muito Isso bem, mesmo. muito bem explicado. É isso, é não deixar ser dominado, né? Verdade. Não deixar. E se vê que o negócio está pegando, crie regras.
né? Ó, se eu não estou conseguindo ter esse domínio, crie regras e aplica essa regra na família, de repente a esposa, os filhos, né? Coloque regras, ó, determinado momento nós vamos tirar um momento para nós orarmos ou para a gente conversar mesmo, falar sobre a rotina, sobre o dia, como foi na escola, enfim, para a família se interagir, né? Põe regra, ó, então do horário tal até tal horário nós vamos proibir o uso do celular nesse momento, até que se acostume com aquela nova rotina e daqui a pouco não precisa de ter a regra porque o autocontrole acaba vindo também, né? Importante, né? Importante. E vou fisgar mais uma fala aqui do pastor Seluir, né? A tecnologia, por um lado, pode aproximar os distantes, mas se não tomar cuidado, ele pode afastar quem está presente no dia a dia, né? Exatamente. Ela usa, por um lado, para aproximar de quem está tão distante e acaba para afastar quem está perto. Tem que tomar esse cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito bem. Vamos então aqui para a quarta pergunta e a última pergunta, né, dessa primeira parte, que ela nos coloca assim, ó, à luz dos 3 últimos parágrafos do item 2 e de Mateus 6,33, quais podem ser feitos na organização da rotina digital da família para que a tecnologia não roube o lugar da devoção, comunhão e a presença real. Aí, pastor Seloir, o que nós devemos fazer então para que a gente não perca isso aí? Nos auxilie, por favor. Vamos lá para o texto bíblico primeiro. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vós serão acrescentadas. Então, veja só, irmãos, aqui nesta quarta questão, nós precisamos agir com muito equilíbrio. Por que vem o equilíbrio aqui nessa questão? Porque quando não há equilíbrio, a gente cai. E a gente vê muitas pessoas caindo diante do digital. Por que eu quero usar aqui a palavra equilíbrio aqui nessa quarta questão e pegando aqui a palavra de Deus? Porque, infelizmente, irmãos, infelizmente, igreja, muitas pessoas têm caído pelo digital. Relacionamentos, famílias, filhos, e o inimigo tem aproveitado o digital para derrubar muitas pessoas. Mas graças a Deus que nós temos um Deus de misericórdia que restaura também, pastores, até mesmo quem cai pelo digital. E isso é extraordinário. E a lição de hoje ela vem tratar para aqueles que lidam com controle, com equilíbrio, mas também para ajudar aquelas pessoas que talvez estão desequilibradas nesse momento pelas redes sociais e pelo digital. Então, não precisa você abandonar a sua vida do digital. O que você precisa, o que nós precisamos é começar a agir com equilíbrio, buscando primeiramente as coisas do alto, porque haverá situações que talvez é somente o Espírito Santo, é somente o Senhor que vai poder te ajudar aí na situação que você está passando, talvez diante da sua telinha, diante do digital, porque a gente vê tantas crianças que quando tira o celular, quando tira algo ali, elas perdem o controle. Por quê? Porque talvez, igreja, está faltando aquele tempo lá dentro da casa dessas pessoas, aquele tempo de comunhão, aquele tempo de oração, aquele tempo da devocional. Então veja, o digital, ele quer roubar o seu tempo. Porque se você não tem tempo, você não ora, você não lê, você não se reúne com a família. Então, essa última questão, ela vem falando sobre prioridades. E quando nós falamos sobre prioridades, o que você tem valorizado? O digital ou a sua família? O digital ou o tempo dentro da sua casa? Eu até hoje aqui na nossa casa nós temos regras. A internet é desligada. 11 horas a internet cai, não sei porque, eu acho que a rede é fraca, cai da tomada.
Então, é algo assim o que a gente precisa por regras. Precisamos de regras, precisamos de equilíbrio. E isso não é só o que vem da gente ou de conselhos, mas conselhos principalmente que vêm da palavra de Deus no estudo de hoje. Para quê? Para unir igreja, para você ter domínio próprio, para você poder ser unido com sua família, com sua esposa, com seus filhos dentro da sua casa e, por que não, dentro da igreja, dentro da congregação. Então, irmãos, nós precisamos, nessa questão aqui, resumindo, ter equilíbrio e priorizar, porque a palavra de Deus nos ensina. Amém. Amém. Lá em casa nós somos em 5, né, no total, tem 3 filhos, né? E lá a gente tem isso, né? A Patrícia ela tem o controle lá das redes, vamos dizer, e tem os horários, cada um tem sua idade, cada um tem a sua limite de horas por dia, vamos colocar. E às vezes chega a notificação para mim, né? Ó, fulano tá pedindo mais 15 minutos, né? E a gente vê que eles até tentam, né? Mas a gente colocou a regra essa, ó, usou sua hora, acabou, não tem mais o que se fazer, claro. E tem dias que a gente deixa sem mesmo, né? Às vezes, por exemplo, o sábado ali, a gente tem já compromisso com a igreja de manhã, aí a gente às vezes sai à tarde, enfim, a gente já fala assim, ó, esse dia a gente vai tirar realmente, claro, a gente não fica sem o celular total, porque a gente precisa de comunicar, enfim, tudo mais, mas eles que não precisam disso, a gente tira, e a gente procura também se policiar para fazer o mínimo possível ali, o que é necessário, né? Mas não se dedicar, como o pastor vem colocando ali, às vezes você fica ali horas e horas se perdendo ali, passa o dia, passa a hora, e né, envolvido ali realmente com o celular, né? Mas eu acho que isso é fundamental, essas regras, né? A partir do momento que você estabelece regras, eu acho que a gente começa a cumprir. O ser humano ele é meio que guiado à regra, né? E aquilo que nós falamos, e essa regra não é uma invenção humana, é algo bíblico mesmo, né? Para que nós dediquemos mesmo a nossa família, né? Verdade. E quem sabe passar aqui agora para a segunda parte, né? Vou pegar duas falas da primeira sua, pastor Roberto, que quando você fala assim, ó, tem o algoritmos ali. Então, se eu gosto de esporte, digamos, eu vou clicar aqui e tal. Daqui a pouco aparece uma propaganda disso, daquilo e tal, tal, tudo relacionado a isso. Ou o pastor Rogério já gosta de arte. Aí ele vai, daqui a pouco o algoritmo vai colocar ali. O pastor Celuir gosta de jornal e tal. Aí, enfim. Então, como nós temos uma inteligência artificial por trás de tudo isso, te dando aquilo que você gosta, aquilo que o outro gosta, aquilo que é do interesse dele, desse e daquele. E o que tem disso é infinito. Se você não tiver uma regra, você vai virar dia e noite, dia e noite, dia e noite, aquele negócio ali vai te consumir, né? Exato. Então é importante mesmo que tenhamos, como disse o pastor Celuir e aqui, o domínio próprio, que nós tenhamos equilíbrio e que nós tenhamos prioridade, né? No uso disso. Pastor Celuir, muitíssimo obrigado por enquanto. Caminhamos aqui um pouquinho agora para a segunda parte, né, da nossa lição, a parte de aplicação, que é vivendo em família. Nessa segunda parte, nós temos dois tópicos também. O primeiro fala sobre use o tempo com sabedoria, domine as distrações. E depois, priorize a presença, cultive a espiritualidade no lar. Nessa primeira parte do segundo tópico aqui, da segunda parte da lição, a quinta pergunta diz assim, ó, à luz da primeira aplicação, comente sobre como a família pode colocar limites saudáveis no uso da tecnologia, a fim de investir mais tempo em comunhão e vida espiritual. Leia também Efésios 5 e 1 Coríntios capítulo 6. Ajuda a gente aí, por gentileza. Vamos aqui para a palavra de Deus, Efésios 5, capítulo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Olha só que interessante, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a gente está vendo, irmãos, que aqui nesse estudo de hoje, o digital, a tecnologia, ela precisa ser usada primeiramente para o reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela orientou a gente a buscar primeiramente as coisas do alto. Então vamos usar primeiramente o digital, a tecnologia para o reino de Deus. Então,
quando nós colocamos limites, quando nós, com sabedoria e ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos sim, igreja, ter um tempo de comunhão, nós conseguimos sim ter um tempo de oração, nós conseguimos sim ter um tempo daquele bate-papo, aquele chimarrão gostoso com nossa família, dentro da nossa casa. Mas para isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e muitas vezes precisamos da ação do Espírito Santo, porque aqui nós lemos de novo na palavra do Senhor e falou de novo sobre o tempo. Então, priorize o tempo que você tem, não somente o digital. Amém. Assim, ó, lá em casa a gente não tinha muito hábito assim de às vezes almoçar ou jantar junto. Cada um almoçava ali, trabalhando, né, e tal. E aí as próprias crianças é que nos colocaram no caminho, né? O Paulo Otávio chegou, pai, vamos comer junto, né? E aí eu acabei me organizando com a minha rotina de trabalho e tudo para tirar aquele momento ali do almoço, alguma coisa para sentarmos na mesa, conversar um pouco e tal. E a gente vê o quanto isso é bom, né? O quanto isso é gostoso ali de você estar junto, reunido, conversando um pouco, ouvindo, né? Então, claro, se nós deixarmos o nosso tempo, ele vai ser roubado mesmo. Então, nós temos que administrar esse tempo com sabedoria, né? Porque, assim, ó, da mesma forma que antes a gente não ficava junto e hoje nós estamos, porque nós nos adequamos, nós ajustamos o nosso tempo para que a família tenha esse tempo, né? Um jantar, um almoço, né? De repente, a gente não consegue todos os dias, né? A gente tem o nosso... Mas tira um dia... Tire 2 dias, né? Tira um sábado, por exemplo, vamos almoçar junto em família, vamos jantar junto em família, vamos conversar. Aos poucos, né? A caminhada, ela não precisa sair correndo, mas precisa dar um primeiro passo e precisa caminhar, né, pastor? Legal, parabéns. Administrar com sabedoria. Com sabedoria, né? Exatamente. Parabéns. Vou pedir a gentileza ainda, abusando um pouquinho aqui da tua boa vontade, né? E fazer uma oração, por gentileza, por todos os alunos, né? Da Escola Bíblica do Sul, pela TV Promessa RS. Essa semente aqui, ela vai para centenas de corações, né? Muitos corações. Muitos. Que encontre muito solo fértil, né? E que possa germinar e dar vida, trazer vida e vida eterna, tá bom? Vou pedir por gentileza que faça uma oração, então, por todos os alunos da Escola Bíblica do Sul. Amém, glória a Deus. Alunos, irmãos e irmãs, priorizem para vocês poderem cultivar hábitos bons com suas famílias e principalmente com o Senhor. Oramos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tua graça, bondade e misericórdia derramada sobre nossas vidas até esse presente momento. A oportunidade concedida, meu Deus, a mim, juntamente com esses pastores, com esses alunos que ouvem, que aprendem e tenho certeza que estão sendo tocados pelo teu Espírito Santo de Deus. Cremos numa mudança dentro de cada um de nós. Cremos numa mudança, meu Deus, dentro de cada família, na tua igreja. Crendo, meu Deus, que o digital será usado para a glória do teu nome, começando dentro de cada família. Eu entrego, meu Deus, a minha vida, a vida de cada um presente em tuas mãos, para que haja uma mudança, uma transformação tremenda dentro de todos, para que a região, a cidade, o Brasil, o mundo venha a ser impactado por grandes ensinamentos e aprendizados como estes que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Pai, abençoe grandemente a Convenção Rio Grande do Sul, cada liderança, até os confins da terra, é o que eu peço agora em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Pastor Luiz, muitíssimo obrigado. Foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Nossa gratidão. Um abraço a Viviane, um abraço ao João, a todos os irmãos aí da Promessa de Santa Rosa, os irmãos da Célula Waifé e a Célula Núcleo da Glória. Obrigado, querido. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Pastor Rogério, obrigado, irmão. Que Deus te abençoe igualmente. Amém. Eu que agradeço ao Senhor pela companhia aqui e também ao pastor Celoeira aí, né, por disponibilizar esse tempo aí para nos auxiliar, nos ajudar aqui nessa lição de hoje. Foi bênção. Foi muita bênção. Foi bênção. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da Escola Bíblica do Sul desta semana. Por gentileza, olha, quanta informação, quanta coisa maravilhosa, reino de Deus ministrado aqui hoje
através da vida do pastor Sheluir. E você pode fazer com que todo esse conteúdo alcance centenas, milhares de vidas apenas com um clique. Pega o link, por gentileza, da Escola Bíblica do Sul dessa semana, coloca esse link em todas as suas redes sociais. Coloca lá, ó, no Instagram, Facebook, WhatsApp, sabe aquele monte de grupos do WhatsApp? Coloque em todos eles. Todos eles. Coloque em todos eles, pulverize esse ensinamento. Depois, olha, não saia daqui hoje aqui da Escola Bíblica do Sul, dessa sala, sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal da TV Promessa RS. Feito isso, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.